Olha, no nosso último papo, a gente falou sobre soberania no mundo digital, certo? Hoje, a gente vai para o campo. Vamos pisar na terra arrachada do norte de Minas Gerais. Porque é lá que está rolando uma batalha silenciosa. E ela não é travada com códigos, não. É com sementes. É uma luta pela soberania biológica, pela alma da terra. Para entender essa briga, imagina só. De um lado, um mar de eucaliptos. Tudo igualzinho, sabe? Silencioso. É o que chamam de deserto verde. Um modelo que até parece produtivo, mas que no fundo cria dependência e esgota a terra. Agora, do outro lado, pensa numa explosão de vida, a agrofloresta de ideias. É aqui que as sementes crioulas fazem a festa, tecendo uma rede de autonomia, de resiliência e de séculos de sabedoria. São dois futuros bem diferentes disputando o mesmo chão. Mas como é que essa dependência toda começa? Com uma coisa que parece boba, inofensiva: comprar semente. Só que isso, com o tempo, vira a prisão das sementes. Porque quando o agricultor deixa de guardar as suas próprias sementes, ele perde o controle. Ele entra num ciclo vicioso, comprando não só a semente, mas o pacote todo de veneno, de insumo, ano após ano. E aí, a autonomia vai embora. E esse processo tem até um nome técnico: erosão genética. É como se a gente estivesse apagando a memória de uma planta, sabe? Cada sementinha crioula guarda um segredo de como resistir à seca, a uma praga nova. Quando essa diversidade some, uma única doença pode levar embora uma colheita inteira. E o problema aqui não é só biológico, não. É uma ameaça que vai direto para a mesa de milhares de famílias. E essa paisagem toda igual no campo, ela na verdade revela uma coisa muito mais profunda, uma uniformidade no jeito de pensar. É a tal da monocultura da mente, aquela ideia perigosa de que só existe uma solução, só um caminho para o progresso. É um modelo que simplesmente ignora, apaga séculos de conhecimento local e impõe uma visão de fora para dentro. Mas e se a solução não vier de fora? E se ela já estiver lá dentro, nas próprias comunidades? É exatamente aí que nasce o Banco da Vida, uma resposta ancestral para um problema bem moderno. O coração dessa solução são as casas de sementes, tocadas pelas guardiãs. E a regra é de uma simplicidade poderosa. Não tem compra e venda, tem troca e confiança. A pessoa pega um punhado de sementes e na próxima colheita devolve um pouco a mais. Isso não só salva a genética das plantas, isso fortalece os laços da comunidade, a própria essência do jeito de viver deles. Essa frase, dita por uma guardiã de sementes, olha, diz tudo. Guardar uma semente não é só sobre agricultura. É sobre guardar a liberdade. É guardar a história. É guardar a chave para o próprio amanhã. E aqui está a ideia central, a grande sacada. Pensa numa semente crioula como se fosse um microchip biológico. Ali dentro tem milênios de dados, o código exato de como sobreviver no sertão. Esquece o silício. A gente está falando de tecnologia de ponta, só que viva, ancestral. Sendo assim, cada semente crioula que vai para a terra é mais que um plantio. É um ato de rebeldia, sabe? É um reset no sistema de dependência. Um gesto que parece pequeno, mas que tem um poder imenso, porque ele hackeia a lógica do extrativismo e devolve o poder para a mão da comunidade. Então tá, mas como é que essa resistência local se transforma num modelo para o futuro? Como é que isso vira um laboratório vivo para o resto do mundo observar e aprender? O caminho para esse futuro se desenrola em basicamente 3 etapas. Primeiro, o resgate, valorizar o conhecimento que já existe na Terra. Depois, esse saber ancestral se encontra com a ciência da universidade, como a da Unimontes, e não como objeto de estudo, mas como parceiro, de igual para igual. E a partir dessa união, o norte de Minas pode virar um laboratório global, ensinando para o mundo como é que se vive em climas extremos. Só que, para isso acontecer, uma mudança de mentalidade é fundamental. O conhecimento das guardiões de sementes não é folclore, gente. É ciência. Uma ciência que foi forjada em séculos de observação, de tentativa e erro, e que é tão legítima quanto aquela feita dentro de um laboratório. E essa é a grande virada na história. O norte de Minas deixa de ser visto como o lugar do problema, da seca, e passa a ser o lugar da solução. Um pioneiro que está desenvolvendo as respostas que o mundo inteiro vai precisar para um futuro que a gente já sabe que vai ser mais quente e mais seco. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com a base da vida, que é a terra e a semente garantida, qual é o próximo passo? Como é que essa soberania que brota do chão pode virar também soberania financeira e energética? Bom, a resposta, como a gente vai ver,
Parece que está na energia do sol e da própria comunidade.